Fala pessoal, tudo bem? Gunnar von Herbert aqui, falando mais uma vez, fazendo um podcast. A proposta dessas quartas-feiras é que eu faço um podcast falando sobre a escrita, de alguma maneira. Então, hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tô feliz que eu tô conseguindo ter uma consistência boa. Tenho tido dias bem produtivos ultimamente, o que tem me deixado feliz. A produtividade, ela é realmente o resultado de hábitos saudáveis, né? Porque você ter hábitos de procrastinação, eles te atrasam para você poder cumprir coisas e você produz muito menos. O meu amigo Felipe, que é sócio meu numa empresa, ele é especialista em produção. Tá fazendo um curso bem legal que eu indico para todos vocês fazerem, sobre como você pode produzir melhor, e ele tem sido uma grande inspiração para que eu possa produzir mais, né? E fazer mais com o meu dia, diariamente. Como eu falei, eu uso o tempo de eu ir até o trabalho para poder fazer esse podcast, tá? Então é um tempo que eu teria de ociosidade, né? Em tese eu poderia estar simplesmente só ouvindo uma música ou sei lá, ouvindo rádio, notícias. Mas a ideia é que eu possa fazer algo nesse tempo, nesse meio tempo. E tem sido bem legal. Eu tenho gostado bastante desses momentos de reflexão, né? Tem algumas coisas que eu posso melhorar no meu dia? Com certeza. Tem várias coisas que podem ser melhoradas. Eu ainda preciso encontrar um tempo para eu poder me exercitar. Isso não tem acontecido. Tem me deixado bastante chateado, porque eu não quero deixar por muito tempo mais o meu corpo de lado, minha saúde de lado. E eu não posso negar, ser hipócrita e ser mentiroso e dizer que eu tenho cuidado da minha saúde quando eu não tenho cuidado dela. Eu gostaria de cuidar mais, preciso de cuidar mais, ainda não encontrei a motivação correta. Não tive tempo para parar e pensar sobre o que é que vai fazer essa chave virar na minha mente, né? Eu não quero que seja uma doença, obviamente, mas alguma coisa precisa virar. Então, tem coisas que precisam ser feitas para que eu possa melhorar também. Com certeza você aí na sua vida vai ter uma ou outra coisa também que você pode melhorar, e talvez ouvindo esse podcast você pode refletir sobre aquilo que você gostaria de fazer melhor. Mas a ideia da gente conversar hoje é sobre escrita, né? Toda quarta-feira eu vou falar um pouquinho sobre a escrita. Né? Escrita, exatamente, eu sou escritor e eu quero trazer vocês para dentro do meu universo. Como eu penso, o que me leva a escrever, como que eu trabalho a minha criatividade. Então a gente vai trabalhar muita parte artística, né? E para ajudar você a desenvolver essa parte artística também, porque se você é empreendedor e você não tem um lado artístico, você vai ser pouquíssimo inovador, tá? E sendo pouco inovador, você não vai ter grandes diferenciais, tá bom? E pensando que você não vai ter grandes diferenciais, você logo vai ficar para trás. Esse é um fato. Então você vai se beneficiar de qualquer maneira, independente daquilo que você faça, ouvindo sobre criatividade, tá bom? Então quando eu falar sobre escrita, eu vou falar bastante sobre criatividade. Hoje eu gostaria de falar sobre como a escrita ela me saciou em algo bem estranho que eu tinha dentro de mim. Desde que eu era criança, desde que eu era criança, eu, por exemplo, andava no ônibus com meus pais. Eu olhava para as pessoas e eu ficava tentando imaginar o que é que elas estavam pensando, como que era a vida delas, como que elas reagiriam a certas situações. E ao pensar, enquanto eu olhava para elas, sem perceber, eu começava a imitar as expressões faciais delas, né? E eu acho que isso ajudou a desenvolver dentro de mim algo muito positivo.
Eu acredito que eu sou um especialista em pessoas. Eu estudo neurociência, eu estudo psicanálise, eu sou coach. Então tudo que tem a ver com a parte da psique da pessoa me atrai muito. Porque para eu poder escrever, não é o suficiente, não é legal, não é entertaining, né? Que é a palavra em inglês que a gente fala, mas em português não é entretenimento. Entretenimento, beleza. Mas como é que você fala essa palavra entretenimento no infinitivo? Ah, não sei. Bom, ou na ação, sei lá. Não sei como falar, mas não é legal, não é bom, tipo, não é legal de você assistir, de você ouvir, né? De você ler. Imagina se todo mundo que dentro do universo de um livro ele agisse da mesma maneira, respondesse igual a tudo, ou seja, todo mundo é pacífico. Então, quando tem um conflito, todo mundo vai reagir de maneira pacífica, né? Todo mundo é blá, 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 é igual. Seria muito chato, de verdade, né? O legal dos livros é você não perceber que você está no livro, mas você viajar praticamente para um mundo onde você consegue se enxergar ali, que você vê as diferenças, que você consegue aprender com aquilo. Essa que eu acho que é a grande intenção de todo o livro, é levar uma mensagem, né? Contar uma história, sim, mas é você ensinar algo, você levar uma mensagem. E isso é algo que me fascina sobre o livro. Eu gosto de ouvir audiolivro, gosto pra caramba. Principalmente quando você fala de desenvolvimento humano, eu gosto de ouvir. Mas o que é que me causa mais impacto é ler lentamente. Por quê? Porque aí eu consigo parar e pensar e refletir sobre aquilo que eu estou lendo, que eu estou aprendendo ali. Então, se eu preciso ler mais uma vez, se eu preciso ler mais devagar, então ler sem pressa, né? Eu faço toda uma leitura dinâmica, mas eu ouço tipo em 2,5 vezes mais rápido do que o som normal quando estou ouvindo audiolivro. Mas o legal é você parar e refletir e você aprender algo. Então você não consegue aprender algo se não é legal aquilo que você está ouvindo, se não é entertaining aquilo que você está lendo, se não está te entretendo, tá? Talvez essa palavra. Tem que te entreter. Essa é a palavra certa. Porque entreter é te parar ali, te prender, né, na leitura. Se um livro não faz isso, logo você vai parar de ler ele, vai devagar e assim por diante. Bom, o legal da leitura então é isso. E o que é que eu tinha de estranho que eu falei no começo, que a escrita ela me saciou? O fato de que eu sempre, por ser criativo, eu quis já ser astronauta, eu quis ser engenheiro de aviação. Eu quando tinha acho que 6, 7 anos, coloquei na minha cabeça que eu ia ser engenheiro de aviões. Imagina só, eu tinha certeza absoluta. Cara, minha mãe comprava revista pra mim. Eu lembro que na época tinha o F-14, que eu acho que era o avião top, assim. E eu sabia o nome de todas as peças. Eu ouvia um avião, ouvia de longe, eu via um avião passar no céu. Pelo barulho eu sabia qual era o nome do avião. Eu fui bastante obcecado por isso. Poxa, hoje em dia, eu acredito que se eu tivesse um incentivo acadêmico mais forte, eu teria perseguido essa profissão de engenheiro de aviação. Com certeza, uma coisa que me fascinava. Muito, muito mesmo. Mecatrônica, tudo isso que, puxa, sempre me fascinou de verdade. Eu tenho certeza que eu teria perseguido essa carreira. Poxa, hoje não deu certo, mas eu sou algo que eu amo ser, que é ser escritor e ser empreendedor. E ao ser escritor, eu consigo ser, se eu quiser, um engenheiro de aviação. Eu quis ser jogador de futebol, né? Nunca fui bom o suficiente. Quis ser skatista profissional.
nunca fui bom o suficiente para isso. Eu quis ser jogador de basquete, nunca fui alto o suficiente para isso. Até que eu jogava bem, mas não comparado com quem tinha uma altura maior do que eu, que tinha uma vantagem clara. Eu quis ser tanta coisa que quando eu quis ser rapper, poxa vida, rapper eu fui bom, mas cantava em português nos Estados Unidos, nada a ver. Então, tipo, um nicho muito pequeno. Eu tava começando a cantar em inglês, tal, mas aí eu vim pro Brasil, aí no Brasil já não tinha essa cultura, era muito diferente, e eu acabei deixando. Já quis ser várias coisas, e a escrita, ela me permite ser o que eu quiser. E o legal da escrita é justamente isso, pra mim. O fato de que eu posso me teletransportar de quem eu sou e entrar num mundo diferente, onde eu posso ser uma outra pessoa. Olha que maluco isso. Para algumas pessoas pode soar muito louco, para mim é maravilhoso. Eu fico pensando, né? Eu tava assistindo algumas séries, e tem aquelas séries de prisão. Poxa, e se eu ficasse preso injustamente, sei lá por qual razão, e eu soubesse que pro resto da minha vida eu estaria preso, como que eu ia sobreviver isso? E eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu ia me enlouquecer propositalmente. Como que eu faria isso? Cara, eu ia criar um próprio mundo, literalmente. Eu ia criar um próprio mundo, e eu acredito que as pessoas, existem pessoas que elas realmente elas enlouquecem lentamente e propositalmente, mesmo que elas não saibam que elas estão fazendo aquilo de propósito. Você começa a criar uma realidade, ela começa com uma mentira, tá? E aí você começa a mentir para si próprio sobre algo, e você começa a contar aquela mentira tantas vezes para você mesmo, que daqui a um pouquinho você acredita nisso, e acredita ao ponto de defender aquilo com unhas e dentes, né? Então, mas numa situação de extremidade, como por exemplo seria uma prisão, poxa, um lugar terrível, sei lá, onde eu não falo a língua. Caramba, olha, imagina que loucura isso. Imaginando cenários. Como que eu sobreviveria? Eu literalmente, cara, eu ia meditar no ponto, ou seja, ia fechar meus olhos e eu ia me teletransportar para um outro mundo. Aí eu fico pensando nisso, né? Pô, mas começa a viver a vida do zero nesse outro mundo. Sei lá, e se eu começasse a viver a vida como uma formiga, mas uma formiga que tem essa consciência? O que eu ia fazer? Cara, eu começo a pensar sobre isso, sabe? Isso ajuda a minha criatividade, ajuda eu começar a pensar sobre coisas diferentes, né? Então eu fico imaginando, pô, sou uma formiga e eu tô dentro dessa prisão. Como que eu vou sair daqui? Cara, eu sou uma formiga, ninguém vai me perceber, mas de qualquer maneira alguém pode me matar, que as pessoas matam formiga. Então eu tenho que ter muito cuidado. Aí eu começo a caminhar pela prisão, assim, até eu sair pra fora. Aí eu tenho que viver o mundo lá fora, da realidade de uma formiga lá fora. E eu não posso me transformar de volta no Gunnar lá fora. Tem que ser coerente o pensamento, né, pra fazer sentido. E eu começo a imaginar então como que seria isso, os perigos, papapá. Então, olha só que loucura, né? Isso é um exemplo. Você se imaginar nos sapatos do outro, né? Você se imaginar na situação de outra pessoa, de um outro ser. Eu me considero uma pessoa com bastante empatia, tá? Eu consigo me colocar bem em situação de pessoas que são diferentes de mim e compreender a razão porque as pessoas agem porque elas agem, na grande maioria das vezes. E eu entendo que existe o mal de verdade. Existem pessoas que estão dispostas a fazer o mal e não são vítimas da sociedade e não querem fazer aquilo por uma razão justa. Não, tem pessoas que querem fazer o mal pelo mal, tá? E isso é uma coisa real. Então, tipo assim, isso não é justificável de maneira alguma. Pelo contrário. Então, qual que é a grande questão pra mim da escrita? Cara, que eu consegui me aproximar de Deus muito mais depois que eu comecei a entender que eu sou escritor.
Porque o que acontece quando você está desenvolvendo um personagem? Ele cria vida própria. Você imagina ele, você sonha com ele. Assim como eu entendo que Deus criou a humanidade, sonhou com a humanidade. E aí, você começa a escrever e por exemplo, eu faço a parte, o que a gente chama de profile, né? Eu escrevo um profile do meu personagem, tá? Onde eu escrevo os gostos dele, como é que ele reage, o perfil psicológico dele, tá? Como que ele reage em determinadas situações, tá bom? Tudo isso. Então, por que ele toma vida própria? Chega uma hora que você está escrevendo, você fala, cara, esse personagem ele não agiria dessa maneira por conta do perfil psicológico dele. Ele já está pré-determinado a responder de uma certa maneira a determinadas situações. Então você perde o controle sobre ele, mesmo você tendo o controle sobre ele. Então Deus, ele está no controle de tudo. Eu acredito que ele tem o controle sobre todas as coisas. E quando você olha as pessoas, cara, a gente nasce com um perfil psicológico e ele se desenvolve durante a vida, né? E eu acredito que Deus permite, né, ou seja, a união de todos os genes dos nossos pais, do nosso passado, da nossa família, das situações que a gente passa pela vida, por tudo que acontece, tudo é permissão de Deus e tudo está no controle dele. Nada sai do controle de Deus. Ele é o escritor que está literalmente escrevendo a história. E isso me conectou a ele muito mais, porque eu comecei a compreender, na minha pequenez, um pedacinho da grandiosidade de Deus e enxergar ele como criador. Porque quando você está escrevendo é isso que a gente está fazendo. É criando realidades, criando histórias. Você está imaginando algo, né? Então, eu realmente, eu não sei, eu não tenho problema em dar finais tristes para alguns personagens, mas eu não consigo escrever um livro onde o mal vence o bem, né? Eu não gosto de ler um livro onde não existe um final feliz. Então, para essas pessoas, existem outros tipos de escritores, tá bom? Agora, para mim, o final de cada livro tem que ser feliz. Eu não vejo uma história para eu ter um final triste, porque eu acredito que é isso que Deus está fazendo. A gente está culminando para um final feliz, né? O final ele é bom para nós que acreditamos em Deus, que o amamos, que o servimos. Eu acredito nesse final feliz, né? Então, quando você escreve, você está colocando ali aquilo que você a tua essência, tá? Então, para isso e por isso, quando eu conto histórias, o final das minhas histórias são sempre felizes, tá bom, galera? Eu acabei de chegar aqui no trabalho e eu queria só terminar esse podcast dizendo que você se permita ser criativo, se permita viajar, sabe? No sentido de você fazer algo que é ao contrário daquilo que você faria na tua rotina. Sair da rotina, tente se imaginar como as outras pessoas responderiam às situações, né? Eu acho que isso pode te ajudar bastante. Isso tem me ajudado muito. E eu acredito que pode ser uma boa ferramenta para você. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau.